Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Vivian Lourenço. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os instrumentais para a especialização de endodontia. Pessoal, eu montei uma aula que eu tentei o máximo ser completa, tá? Que é muita coisa em endodontia. Eu quis abordar tanto os instrumentais utilizados quanto os materiais utilizados. Por quê? Porque vocês precisam montar a mesa, certo? E a mesa clínica que o endodontista solicita tem muitos detalhes, tem muitas coisas. Então, eu vou falar desde os instrumentais que nós necessitamos, os materiais endodônticos, né? E vou mostrar também alguns casinhos que são realizados para vocês entenderem um pouco sobre toda a relação que vocês têm com o endodontista e que o próprio endodontista faz, tá? Então, essa é uma aula que eu estou dando continuidade aos instrumentais clínicos, tá? Mas eu vou falar um pouco de cada especialidade para vocês saberem exatamente o que serão utilizado durante a atuação do endodontista com o paciente, tá bom? E até mesmo porque em um dia a dia clínico e aparece alguma emergência, vocês já saberem pelo menos separarem os materiais essenciais para fazer uma emergência endodôntica. Então vamos lá? Bom, inicialmente eu quero falar com vocês um pouco sobre a especialização em endodontia. O que um endodontista faz, tá? Muitas pessoas têm como posso falar para vocês? Elas interpretam que canal dói. Ai, eu fui no dentista e o canal doeu. Sim, ele foi no dentista com dor. O dentista tirou a dor, certo? Mas a dor foi tanta que ele esqueceu o que foi realizado ali no momento. Lógico que cada caso é um caso, tá? Mas, no geral, o paciente chega com muita dor no dente, onde que ou ele é medicado, ou a gente já consegue fazer um acesso de emergência. E aí, com isso, o endodontista, ele vai tentar preservar o máximo o dente, tá? Então, para ele conseguir fazer esse tipo de trabalho, ele tem que fazer um diagnóstico, ele precisa fazer um prognóstico, para depois fazer um tratamento, tá? Quando se tem tempo para isso, essa é a forma ideal. Por exemplo, o paciente chega no consultório e foi fazer uma avaliação, fazer uma primeira consulta. Eu, Vivian, gosto muito de pedir raio-x panorâmico e também raio-x periapicais em alguns casos. E raio-x periapicais da boca toda. Por quê? O paciente chega e fala assim: ah, doutora, faz uns 5, 6 anos que eu não vou no dentista. E aí, às vezes, você encontra lá alguns dentes cheios de cárie. Para mim é muito fácil abrir e falar: opa, seu dente deu canal. Só que não é legal isso para a pessoa, porque a pessoa às vezes está sem dor, ela foi apenas para fazer uma consulta para ver se estava tudo ok, e você chega e já abre aquele dente, porque ele aceitou, né, o combinado que ali era só uma cárie e de surpresa vem um canal, tá? Pensando em custo, é um custo mais elevado, né? Então, assim, eu acredito que se você conseguir fazer uma boa avaliação e aí sim observar que aquele dente realmente há uma necessidade de intervenção endodôntica, aí você conversa com o paciente, marca uma consulta e ele vem fazer o canal. Quando é um caso assim, que o paciente está sem dor ou com início de dor ou com incômodo, dificilmente ele vai reclamar de dor naquele dente durante o tratamento endodôntico, certo? E isso em um diagnóstico que não tem lesão, enfim, essas coisas, um dente saudável que dá para recuperar, tá? Então, o canal é necessário fazer quando a cárie já atingiu a polpa, certo? E aí não tem mais como reverter essa situação. A pessoa mais indicada para isso é o endodontista, tá? Em alguns casos também, como aqui está nesse slide falando que controle das alterações de polpas, significa o quê?
às vezes expôs um pouco ou tá muito perto. Então existe como você tratar desse dente sem precisar fazer o canal, tá? E ele vai ficar em observação e assim para não precisar fazer o tratamento endodôntico, que é um tratamento mais invasivo, certo? Então vamos para a próxima. Então, quando a gente descobre que deu canal, novamente falando sobre as radiografias. Gente, endodontista, se não radiografa, tem coisa errada, tá? Principalmente porque o endodontista precisa de uma radiografia inicial periapical, uma radiografia intermediária para ele ver se ele está tendo uma conduta correta com aquele dente, se não está ultrapassando o cone ou não, certo? E a radiografia final para ver se deu tudo certo, se ele já pode encaminhar para um dentista fazer a restauração ou a prótese desse dente. Então, nesse slide, vocês podem ver que nessa seta vermelha é nítido que houve uma cárie muito profunda em que esse dente vai precisar de um tratamento endodôntico. Dessa forma, se caso esse paciente não sentia nenhum tipo de dor de dente, que eu acredito que sentia um pouco, podemos então, como é que fala? Podemos então marcar uma consulta com o endodontista para iniciar esse tratamento. O paciente chegou assim, morrendo de dor, o dentista, se ele atende emergência, ele vai abrir esse dente para assim tirar a dor do paciente e encaminhá-lo ele para um endodontista, tá? Que é o mais indicado. Tem muitos clínicos gerais que fazem endodontia, certo? Se a raiz está propensa e ele consegue, ok. Mas um endodontista é mais indicado porque ele só praticamente faz isso, só faz canal, tá? E aí vocês conseguem ver 4 radiografias, tá? Mostrando que é um dente que ele está mostrando, né, que deu cárie, mostrando a oclusão, ou seja, com o dente de cima e o dente de baixo. A outra radiografia, na verdade, outra radiografia mostrando o canal realizado nesse dente, tá? E depois por um outro ângulo de outra técnica radiográfica para vocês conseguirem ver que todos os canais estão obturados, certo? Então, uma coisa bem interessante que eu posso falar para vocês também é que há uma diferença entre restauração e obturação, tá? Obturar significa colocar massa dentro da raiz, sendo mais direta possível, tá? Restaurar um dente é quando apenas a parte do esmalte da dentina foi prejudicada com a cárie, certo? Ou o dente fraturou. E você consegue restaurar, devolver uma forma estética daquele dente, certo? Então, muitas pessoas chegam no consultório odontológico e falam: meu canal caiu. Nossa, quando fala isso, até fico com um treco. Por quê? Que não dá para cair um canal, gente, olha aí, né? Ele tá dentro da raiz, se caiu o canal, o dente foi junto, né? Então, é mais uma questão de vocês não ficarem assustadas quando, de repente, um paciente fala isso, ou o paciente fala assim, a obturação do meu canal caiu. Se a obturação do canal caiu, tem coisa errada aí. Provavelmente não foi a obturação que saiu, e sim a restauração, tá? Então, vale vocês sempre saberem a diferença entre restauração e obturação. Seguindo, nós precisamos saber quais são os condutos, né, que são realizados em cada dente. Então, aqui a pergunta é: como sabemos se o dente precisa tratar o canal? Então, exatamente foi o que eu expliquei no slide anterior. Quando a cárie, né, atingiu a polpa, quando o paciente teve um trauma, certo? O que seria um trauma? De repente o dente avulsionou, saiu. Muitos jogadores de futebol acontece bastante isso, né? Principalmente jogadores amadores que sem querer
O adversário bate na boca e aquele dente voa. E aí você tem que correr com aquele dente, levar até o dentista e tentar salvar. Para salvar e colocar o mesmo dente que você está, precisa tratar o canal, tá? Porque aí tratando o canal, você consegue manter o seu próprio dente na cavidade bucal. Quando é atingido por uma cárie profunda e atingiu a polpa, aí sim precisa realizar o canal. Nesse slide vocês podem ver como que você encontra os canais dentro do dente, tá? Esse é um molar, aí vocês podem ver que é um molar que tem uns 4 condutos, ou seja, 4 canais, né? Então, às vezes o paciente fala, eu tratei o molar lá no fundo e ela me cobrou tanto, nossa, mas tinha 4 canais, a pessoa tava um susto. Sim, às vezes tem 4, às vezes tem 5, tá? E vai depender do dente, pode ter 2, pode ter 1 canal, tá? E pode ter canais acessórios. Esses canais acessórios não necessariamente conseguimos enxergar na radiografia. Então, às vezes precisamos pedir alguns exames complementares, como a tomo, ou mudar a posição do raio-x, né, da técnica radiográfica, para você conseguir ver coisas que você não conseguiu ver na sua primeira técnica, tá? Mas, em si, é isso que você vai encontrar em um molar, são vários condutos, ou seja, vários canais que você precisa achar para, sim, obturar todos esses canais, sempre com a região muito bem irrigada, que eu vou explicar isso mais para frente, né, para conseguir obturar de uma forma com sucesso e não criar bactéria lá dentro, tá? Tem um slide aí também, que tá mostrando uma lesão, tipo uma bolinha vermelhinha entre um dente e outro na gengiva. Às vezes o paciente não sente dor, ou já sentiu muita dor naquele dente e passou, porque na verdade a gente fala que o dente morreu. Essa lesão, ela demonstra que aquele dente está infeccionado, tá? Inflamado, enfim. É um dente que precisa tratar o canal com uma certa urgência, porque é um dente que vai começar a causar problemas para o paciente e essa pequena lesão está mostrando isso para o paciente. Por isso que muitas vezes alguns pacientes só vão até o consultório porque ficam com medo dessa bolinha e aí a gente radiografa ou até mesmo visível, né? Olhar na cavidade bucal do paciente e já falar, opa, esse dente deu canal. E aí precisa limpar, irrigar, lavar muito bem a região para assim conseguir obturar e devolver um dente sadio para o paciente, tá? Quando nós falamos que o dente morreu, significa que nós tiramos um nervo lá dentro. Dentro do canal tem um nervo. Quando a gente puxa esse nervo, a gente remove esse nervo, o dente ele não tem mais absorção de nutrientes. Porque na cavidade oral passam vários nervos, né, artérias, passa tudo, veias, né? Então, que irriga, né? E o nervo, que cada dente tem um nervo, e esses nervos eles estão em conexão para isso. Então, tudo que a gente se alimenta, né, nutre os dentes. Por isso que a gente fala, não vamos ingerir muitos doces, não vamos ingerir muitas coisas que têm sacarose, justamente por isso, porque os dentes se alimentam e por isso que de repente surgem cáries. Ah, mas eu não sou muito de comer doce. Ok, salgados, dependendo dos salgados que você come, também pode ajudar a ter cárie. Então depende muito, lógico, a escovação acima de tudo. Então, pessoal, uma lesão, ela é muito delicada de se tratar, porque às vezes pode demorar um tratamento endodôntico, se for em sessão única, que significa um único dia você já faz tudo, pode demorar algumas sessões, porque você precisa remover essa lesão, certo? Então, é muito importante saber a conduta, por isso que no início daqueles primeiros slides que eu falei, foi que o diagnóstico é muito importante, né? Dentro do diagnóstico, a radiografia, ela é a base de tudo. Apenas você olhar para achar os canais e mandar o paciente embora sem radiografia, tem coisa errada. E a auxiliar ajuda muito para um dentista endodontista, tá?
Um trabalho a 4 mãos com endo é tudo de bom, porque agiliza bastante. Então, é muito importante vocês aí na prática endodôntica. E aqui está mais um slide mostrando para vocês como que achar o canal, tá? Então, aí tem um espelho, né, um espelhinho, e com ele você consegue observar os canais. Nesse caso, esse paciente tem 4 canais, certo? No primeiro slide você consegue ver um, no segundo slide você consegue ver 2, e no terceiro slide você só consegue ver o terceiro canal, certo? Então, você vê, a região tá limpa, tá super bonito de ver esse canal. Bom, eu acho lindo, né? Tem gente que acha horrível, tá? Eu acho a coisa mais linda do mundo é ver um canal todo aberto, muito bem executado, né? A pessoa usou os instrumentais corretos para chegar nessa foto, além dessa foto ser linda. Então, é para vocês saberem, eu gosto de mostrar molar, gente, porque pré-molar, incisivos, são canais assim um pouco mais fáceis de visualizar, e molar são dentes mais difíceis. Por isso que, ao passar o valor para o paciente, vai depender muito do dente, da localização, para saber os valores, e endodontia é um tratamento que é bastante trabalhoso, tanto para o dentista e cansativo para o paciente. Então, assim, é um valor alto a se pagar, que hoje em dia cada vez mais estamos trabalhando na prevenção para não chegar a dar canal ao dente. E assim, também essa foto tá maravilhosa, que é uma radiografia periapical com um tratamento endodôntico muito bem executado. Ele está bem obturado, ele chega praticamente no final da raiz, do ápice, né? Não invadindo, não trepanando, ou seja, não ultrapassando essa raiz, está preenchido com todo o material, né? O cimento endodôntico aí está bem preenchido, e assim esse dente está pronto para colocar um material restaurador ou uma prótese. Aí é questão de planejamento desse caso para depois esse dente estar funcional para mastigação, tá? E assim ele tem uma durabilidade maior na vida. Gente, eu escuto muito as pessoas falarem sobre, eu faço implante, eu arranco o dente e faço implante. Quem tem implante sabe que fazer implante em um dente que fez canal, ou seja, que você extraiu esse dente, não é a mesma coisa. Nada como o dente ser seu, certo? O dente é seu, você nasceu com ele, né? Na verdade, você nasceu com os dentes de leite, eles foram trocados, ou seja, você já teve uma mudança aí, um dente muito rígido, muito bom, que é um molar, um dente que foi feito para mastigar em cima dele. Você vai colocar um implante nele porque você não quer fazer canal. É uma decisão muito difícil, porque a gente não recomenda, principalmente se dá para fazer o canal. Sim, perdeu o dente, ok, sem problema, perdeu, extrai e coloca implante. Dá para tratar o canal? Trate, é a melhor coisa. Não se compara o seu próprio dente com um implante. Vamos seguir aqui um pouquinho. E agora chegou a parte, desculpa, de montar a mesa endodôntica. E aí essa parte onde auxiliar é extremamente importante. Como vocês podem ver essa imagem, a dentista está aí com o microscópio para conseguir visualizar bem os canais, ver se de repente tem canais acessórios, e a auxiliar está ali em pé ajudando a endodontista com o sugador, tá? Mas ela faz muito mais coisa e eu vou espaçando para vocês um pouquinho mais. Bom, para separar os instrumentais é primeiro o kit clínico básico: espelho, pinça, explorador, tá? Calcador, né? O explorador mesmo para você observar se aquele dente deu canal, e nesse caso também uma tesourinha, tá? Após isso, temos que separar os calcadores de paiva, calcador paiva. Esses calcadores, eles são utilizados na hora que for obturar o canal.
tá? A ponta dele, ele suporta um calor de mais ou menos 270 graus. E com isso você vai colocar esse calcador no isqueiro ou numa lamparina, que eu já mostro para vocês também lá na frente, né? E quando essa ponta ficar bem alaranjada, meio vermelha, tá na hora de colocar dentro do canal do paciente. Não dói, tá bom? Não dói. E aí você consegue remover o excesso de material que ficou ali. Precisamos sim de uma carpule. Por quê? Precisamos anestesiar o paciente. Endodontia precisa anestesiar o paciente. Em alguns casos, quando o paciente o dente já está morto, aí é questão mesmo de experiência de um endodontista para outro, alguns não fazem com anestesia, porque o paciente já sentiu toda a dor que tinha que sentir e ele não vai sentir dor ao mexer no dente, porque o nervo já está morto. Mas na maioria dos casos precisa anestesiar. Com um bom anestésico, gente, certo? E sempre, óbvio, na anamnese observar se o paciente tem pressão alta, se tem diabetes, se tem alguma comorbidade, para aí sim saber se vai usar um anestésico com vaso ou sem vaso constritor. Isso é uma coisa que vocês podem perguntar para o doutor quando for executar a endodontia do paciente, se ele possui alguma comorbidade e se isso vai interferir no anestésico, tá? E aí assim vocês já podem separar um anestésico, agulha e a carpule que será utilizada durante o tratamento endodôntico. Após isso, nós vamos precisar do lençol de borracha e o abridor de boca, tá? Por quê? Gente, vou ser mega sincera com vocês. Nem todos os dentistas usam isso, tá? Na endodontia, eu acredito que são os que mais usam, mas mesmo assim vejo alguns colegas endodontistas que não usam. Não estou aqui para criticar ninguém, só estou aqui para falar o benefício de se usar um lençol de borracha na cavidade bucal, certo? Principalmente para endodontia, que não pode ter nenhum contato com bactéria. E onde temos bactérias? Na língua, saliva, tá? Então isso faz com que a região, aquele canal pode estar contaminado, ou seja, ele já está contaminado porque deu canal, e aí você não usa um isolamento absoluto, que é isso, é usar um lençol de borracha com um abridor, e aí você vai contaminar mais. Então, você precisa isolar aquele dente, por isso que se chama isolamento absoluto. Você precisa isolar aquele dente para assim executar a endodontia. Então, como vamos isolar? Inicialmente, você vai pegar um lençol de borracha e abridor de boca que adeque dentro da cavidade bucal daquele paciente. Após isso, o próximo slide vai mostrar para vocês a pinça porta-grampo, tá? Então, vocês vão separar essa pinça. Essa pinça também é utilizada bastante em dentística para isolar também alguns dentes que vão restaurar, tá? Então já estamos dando uma dica aí na especialização de dentística também. E aí vamos precisar dessa pinça. E esse grampo? Temos que separar também, tá? Mas primeiro, para vocês entenderem, a função dessa pinça, ela tem essa parte articulada para você abrir e fechar ela, que é justamente para a gente conseguir colocar a ponta dessa pinça, onde que tem um buraquinho nesse grampo, e aí você abre essa pinça para encaixar no dente, tá? Alguns dentistas, isso depois deles ter sido anestesiado, tá? Quando de repente precisa fazer novamente o processo e não há uma necessidade de você anestesiar e deixar o paciente lá com aquela boca torta, costuma-se dar uma anestesia ao redor do dente para conseguir colocar o grampo com lençol de borracha e assim não causar algum desconforto para o paciente, tá bom? E aqui nós temos todos os grampos, tá? São grampos específicos para premolares, incisivos, molares, tá? Então, e cada um tem seus números específicos, tá? Eu acredito que essa é uma gama de grampo
que conforme o dia a dia do endodontista, ele tem os que ele prefere mais e o que realmente vai utilizar, tá? E aí, assim, montei aqui um para vocês que mostra quais são os mais utilizados. Então, os grampos 200 e o 205 são mais utilizados para molares. O 206 e o 209 são mais para os pré-molares. 210 e o 211 são para dentes anteriores. Eu vejo utilizar muito esses grampos para os dentes anteriores inferior. Veja bem que é bem pequenininho o espaço. Eles são utilizados mais para os inferiores, tá? E aí nós temos outros tipos de grampos, né? Que eles são como se fosse, que eles não têm asa, que vocês vão reparar, observa que os grampos 200 e o 205, por exemplo, eles possuem uma aba aí que esses 26, 212 não possuem, tá? E aí, esses grampos que são sem asa, eles são indicados para molares com pouca retenção, ou seja, que você não consegue colocar direito aquele grampo específico, né? Por exemplo, você vai usar o grampo 26 no lugar do que você deveria usar o 200 ou o 200 ou o 205, por exemplo, tá? Então, assim, isso aí já é uma dicasinha para vocês saberem quais grampos vocês podem separar quando já foi indicado o dente. Após isso, então vamos lá, vamos recapitular. Você vai separar um kit clínico que vem espelho, pinça, explorador, tesoura. Vai separar carpule, certo? 2 anestésicos, 1 anestésico, lidocaína, articaína, aí vai depender do doutor que for usar. Vai separar a pinça para o grampo, lençol de borracha, abridor de boca, tá? Radiografias periapicais também já deixa separados, tá ok? Os grampos também, específico para aquele dente que será realizado a endodontia. Não precisa levar um mundo de grampo. Isso tudo é preparado antes do paciente chegar. Então, vocês podem saber, doutor, qual dente vai ser? Ah, vai ser o 25. Opa, um pré-molar superior. Legal, vou separar já o grampo de pré-molar. Vou separar um? Não, separa todos que você tem aí. Porque vai que cai, solta, né? Você já tem um para substituir, certo? Vamos separar os posicionadores. Tem dentista, tem endodontista que gosta, tem endodontista que não gosta. Quando for fazer a odontometria, ou seja, quando for colocar as limas dentro do canal, não dá para usar o posicionador, tá? Então aí vai ter que ser com o dedo do paciente e assim localizar bem o feixe do raio-x para assim fazer a radiografia correta. Mas pelo menos para um raio-x inicial e final do tratamento, um posicionador é tudo de bom, gente. Eu não sei trabalhar sem posicionador, mas eu também não sou endodontista. Então, para mim, posicionador facilita muito a minha vida. E assim, você consegue separar também. Os posicionadores, ele também tem as suas indicações, ou seja, tem para superior, inferior e anterior, tá? E isso tudo vem no kit de posicionador, certo? Após separar isso, também vamos colocar anestésico tópico. Olha só, que interessante. Esse slide deveria estar lá em cima junto com a carpule. Eu não coloquei porque eu estava falando apenas dos instrumentais, certo? E também tem alguns dentistas que não gostam de usar anestésico tópico. Isso é muito pessoal, tá? Eu particularmente acho que o benzotópio, o anestésico tópico, funciona. A pessoa não sente tanto a entrada da agulha. Tem dentista que fala, ele vai sentir tão pouquinho que não vale a pena ficar se esperando o efeito do anestésico tópico, a gente perde tempo. Isso é pessoal, eu gosto, tá? Eu gosto, eu acho que vale a pena esperar só um pouquinho para fazer o efeito do anestésico tópico e assim inserir a agulha naquela região que será realizada a endodontia, tá? E esses anestésicos tópicos, eles têm alguns sabores, né? Então tem sabor de tutti-frutti, de menta, até onde eu sei.
E assim você consegue, né, pelo menos agradar um pouco o paciente, porque realmente é bem gostosinho mesmo, tá? Esse tipo de anestésico tópico também é utilizado em alguns procedimentos de harmonização facial, mas eles também têm costume de usar outros tipos de anestésico tópico, certo? E como coloca esse anestésico tópico dentro da região, dentro da cavidade bucal? Com algodãozinho enrolado na pinça, ele vai colocar dentro desse potinho, né, que parece um gel, e ele vai colocar na região que ele precisa. Então, lá no fundo de saco, lá bem no fundo da gengiva, ele vai massagear aquela região. E aí, assim, quando ele sentir que aquela região está um pouco anestesiada, isso quem passa essa informação é o paciente, ele vai introduzir a agulha na região que ele colocou o anestésico tópico, tá? Também tem alguns dentistas que usam um anestésico que é um spray. Eu não sei se a gente pode continuar indicando isso. Eu acredito que não. Quem só pode utilizar isso hoje são os médicos, tá? Principalmente otorrino, que fazem alguns tipos de procedimentos que precisam colocar alguma coisa dentro do nariz, que faz alguns exames ou na cavidade bucal. Coloca esse anestésico, né, que tipo um spray que espirra dentro da boca e anestesia tudo. Ele é maravilhoso, mas eu acredito que agora nós não podemos mais utilizar. Mas sei que alguns dentistas têm dentro do consultório. Não coloquei o slide aqui, porque ele não é mais utilizado por nós, tá? Assim, também você vai separar a alta rotação, né? Não tem como fazer endodontia sem uma alta rotação, certo? Por quê? Porque nós precisamos acessar o canal, a gente precisa ter o primeiro acesso cirúrgico, né? O que a gente chama. E para isso nós precisamos da alta rotação, tá? Então ela tem que estar separada e posteriormente já também, seguindo a sequência dos slides, as brocas. Existem kits de broca já específico para endodontia, tá? Que são brocas esféricas, brocas que elas são mais triangular, que elas já são mais específicas para começar o acesso. Ah, Vivian, eu vejo que a doutora usa uma única broca para tudo. Gente, existem especificações, de repente, para remover toda a cárie, para encontrar os canais, sim, né? Alta rotação e uma broca esférica, de repente. Mas quando já encontrou os canais, são utilizadas outras brocas, tá? E aí, assim, também é indicado o uso da baixa rotação, que é o próximo slide, né? São utilizados a baixa rotação, porque ela tem a velocidade dela diminuída e você consegue ter um controle maior em relação ao acesso do canal, tá? Então, quando você consegue enxergar os canais, você abrir um pouquinho com a broca esférica, por exemplo, né? E é a dentista que vai utilizar, utiliza-se a baixa rotação e nela podemos utilizar as limas, né? Na verdade, assim, desculpa. Nela vamos usar as brocas específicas para ter o acesso ao canal, tá? E aí aqui, ó, são as brocas intrarradiculares, certo? Que elas são utilizadas para alargar aquele canal, ou seja, para alargar o terço cervical do dente, tá? Da raiz, que já tá chegando, né? O acesso ali na raiz, vamos pensar assim, né? Que é dentro do canal, né? Que fica dentro desse canal. E durante o tratamento endodôntico. Essas brocas, elas podem ser brocas de Gates, certo? E aí elas têm as pontas delas, elas são bem específicas, bem pequenininha, que é só para ir acessando. Elas têm um pouco de flexibilidade, né? Elas são um pouco flexíveis, porque os canais não são retos, eles são curvos, né? Alguns são curvos até demais, e aí dificulta o acesso. Então, por isso, a gente precisa utilizar umas brocas específicas para abrir o canal. Essas brocas têm que estarem esterilizadas individualmente para assim conseguir acessar. Lembra, gente, canal tem que ser em um ambiente estéril, tudo porque não pode ter
bactéria e infecção naquela região. Senão o canal vai dar problema e vai ter que fazer o retratamento daquele canal. E aí é uma dor de cabeça, tanto para o paciente quanto para o dentista. Porém, já faz alguns bons anos que chegou o amado e querido motor, tá? E o localizador apical. O que é isso? Quando eu fiz faculdade, gente, não existia isso, tá? Ai, que triste, né? Parece que é bem antigo, mas não é tão antigo assim não, que eu me formei, só uns 15, 16 anos. E aí, não existia essa acessibilidade com o motor como temos hoje. Hoje, praticamente todos os endodontistas têm motor e localizador apical, tá? Ele facilita muito o dia a dia, por isso que conseguimos fazer em sessão única, porque você consegue acessar o canal, consegue desinfectar, consegue irritar e consegue irrigar e consegue obturar, tá? Por quê? Porque antes nós usávamos apenas limas, tá? E essa lima a gente tem que ficar lá com o dedo, entra e sai dentro daquele canal, daquele conduto. E aí você fica fazendo movimentos de ficar circulando aquela lima. E com isso você remove todos os resíduos que tem lá dentro. Quando você usa um motor específico de endodontia, ele já tem, né, dentro uma velocidade que você consegue com uma lima específica, tá? Uma lima que cada vez elas foram melhorando, ou seja, existem limas extremamente flexíveis em que você consegue acessar até o final do canal, tá? E aí, o que acontece? Entra o localizador apical. Por quê? Conforme você vai entrando, imagina que aqui, tudo isso aqui é o canal, ele para aqui, né? Eu vou entrando com a lima. Antigamente eu entrava com a lima e eu ultrapassava. Por quê? Lá na frente, alguns slides, eu vou mostrar para vocês que existe uma régua. Quando nós tiramos a radiografia periapical, a gente tem que medir o que tem de conduto até a raiz. E assim, quando você for utilizar a lima, essa lima tem uma borrachinha que se chama stop. Essa borrachinha que vai delimitar o tamanho daquela raiz, por exemplo. E assim você não ultrapassar ela, tá? Você não ultrapassar esse espaço entre final de ápice, tá? E o começo do osso. Não pode. Então você precisa ter esse espaçamento. Por isso que quando fazemos o canal, o material endodôntico, o material cimento, ele chega até uma parte do ápice, chega quase até o final do ápice e termina aí, não ultrapassa, certo? Senão vai dar extravasamento de material. Então, esse localizador apical, quando ele surgiu, foi uma maravilha, porque ao você colocar o motor, o localizador apical, e você você vai descendo com a lima, ele vai apitando e avisando que você chegou no limite. Ai, que delícia! Eu acho que é uma maravilha isso, porque agiliza demais, dá uma segurança maior para o endodontista e uma segurança principalmente para o paciente de saber que aquele tratamento está sendo muito bem executado, tá? Alguns localizadores apicais, ele faz até um barulho, faz pi, 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 pi. Chega uma hora que faz pi, pi, tipo aquele barulhinho que faz no carro, né, quando você está estacionando e você quase vai bater no carro de trás. Então é mais ou menos isso. Para não chegar a bater, ele já faz aquele berro. E aí você já sabe que chegou no limite. O localizador apical é a mesma coisa. Alguns não fazem barulho, mas você precisa ver em uma telinha até onde ele chegou, tá? E ele vai assim, verde, amarelo e vermelho. Chegou no vermelho, para, porque chegou no limite. E assim, existem também as limas específicas do rotatório, que é o motor, tá? Endodôntico. E aí essas limas, elas são específicas para cada conduto, para cada acesso, né? E vai sendo utilizado esse motor. Por isso que facilita tanto, tá? O atendimento, são atendimentos que eu vejo que alguns colegas meus fazem que até tem uma durabilidade de 1 hora, ou seja, é muito rápido.
Na minha época de faculdade, eram feitas em 4 sessões. O paciente ficava 1 hora na cadeira, 4 vezes, né? Então fica um pouco cansativo. Hoje, graças à tecnologia, nós temos o uso do motor e a gente consegue fazer em 1 hora. Então, vamos falar um pouco das limas, tá? Vou recapitular de novo. Vamos precisar de kit clínico, que é o espelhinho, explorador, pinça, tesoura, carpule, tá? Vamos precisar de isolamento absoluto, que seria o abridor, lençol de borracha, precisar de grampo, vamos precisar da pinça, não, desculpa, do alicate para abrir, para colocar o grampo, certo? Vamos precisar do perfurador. Eu vou mostrar para vocês o perfurador. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o perfurador. Que se eu não coloquei, eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do perfurador para vocês e depois eu faço só o perfurador, tá? E aí a gente coloca ele aí. Enfim, o perfurador, ele é muito importante, tá? E ele é onde você coloca, perfura para colocar o grampo, certo? Então, a gente vai colocar o perfurador. Aí, depois dele, nós vamos precisar do alicate, que é para colocar o grampo. Os grampos específicos, que é para aquele dente, certo? Precisamos anestésico tópico, que aí vai de dentista para dentista, né? A alta rotação, baixa rotação, brocas. E se o dentista tiver o motor, né? O motor de endodontia e o localizador apical, também separa para os procedimentos. Vamos precisar das brocas específicas intrarradiculares também. E aí, as limas. Vamos entrar nas limas. Tem a numeração das limas. E nelas também nós temos alguns nomes, né? Uns títulos para vocês saberem. Então, nós temos as limas especiais. Por que elas são chamadas especiais? Porque às vezes é para um canal acessório, às vezes para um canal extremamente pequenininho, né? Estreito, que você não consegue acessar com as limas da primeira série, ou seja, com as limas que são mais utilizadas. Então, elas são chamadas limas especiais, que são o número 6, o número 8 e o número 10, tá? Cada uma tem a sua cor específica e cada uma tem a sua espessura, tá? Então, nós vamos usar uma espessura 6, 8 e 10. E essa coisinha amarelinha que tá aí é o stop, que é onde, quando nós formos fazer a odontometria, quando a gente for medir aquele tamanho de raiz, aí sim você vai conseguir colocar o stop naquele tamanho que precisa, que é o ideal para caber dentro do canal. Vamos utilizar também as limas de primeira série, que vocês vão ver que cada uma tem a sua cor e a sua numeração, né? Então, em relação a cada cor, temos a 15, a 20, a 25, a 30, a 35 e a 40, tá? Quando eu fazia endodontia, você precisa passar por todas essas limas para você ir abrindo aquela região. Lembra que eu falei que não tinha, né? Eu não tinha essa condição de ter um motor, um localizador apical. Então, eu precisava fazer isso manualmente. Então, para você conseguir aumentar o orifício do canal sem causar uma injúria naquele dente, você precisa passar de lima para lima. Na maioria das vezes, em molar, em pré-molar, canino, então, você já vai direto na 15, vai abrindo, aí depois você vai na 20, e todas têm que caber dentro daquele tamanho que você mediu, tá? Naquela régua e na radiografia, porque você vai obturar o canal e ele precisa estar daquele tamanho que você começou a executar o trabalho, tá? Então, com isso, também vamos ter uma outra série, que seria as limas endodônticas segunda série. Ai, nossa, mas será que tem gente
com um dente, com um orifício, com um canal enorme? Sim, gente, tem. Porque o canino é um dente bem robusto, ele é grande, e se a pessoa precisa fazer uma endodontia de um canino, existe grande possibilidade de ela ultrapassar da primeira série. Então, nós vamos ter as limas 45, 50, 55. Você vê que está indo de 5 em 5? Porque é assim que funciona. Porém, quando chega nas 55, elas começam a pular de 10 em 10. Então, vai chegar nas 60, 70 e 80, tá? Então, isso é muito importante para vocês saberem. Até a 55 é de 5 em 5, tá? Depois disso é de 10 em 10. E nós temos a série, que seria a terceira série, que aí é acima disso. Então, ela vai de 10 a 90, a 100, 110, 120, 130, 140. Gente, eu não fiz tantas endodontias assim, só que eu nunca cheguei a esses números. Mas se existe é porque alguém já precisou, tá? Então, essas limas, elas precisam ser esterilizadas, tá? E sempre guardar o kit. Ah, eu preciso colocar individualmente? Tem dentista que gosta que guarde individualmente e tem dentista que gosta de guardar aquela série. Então, se vai usar uma série, você vai fazer um kitzinho com aquela série, né? E tem dentista que prefere que você esterilize uma por uma. E aí depois separa, né, por séries, pelo número. Porque faz muita endodontia. E aí, de repente, sei lá, você rasgou, caiu no chão, na hora que você abriu o pacotinho, então você já pega a outra. E aí você não queima todas as outras limas, né? Porque se você colocar em kit, né? Tipo, primeira série, do 15 ao 40, você vai colocar um kit. Aí, sem querer, ele derrubou a lima 20. Aí, quando ele derruba a lima 20, ele vai ter que abrir um outro kit. Então, é mais fácil separar por número. É de cada um. Eu gostava de separar por kit, tá? Facilita a vida da auxiliar de saúde bucal e na hora de fazer você já tem lá toda a numeração, certo? E depende muito de cada caso, é interessante você perguntar para o dentista se ele quer todas as séries ou se ele só precisa da primeira, a especial, ou a primeira e a segunda, né? Ou separa tudo e já deixa tudo ali perto dele, tá? Vamos precisar também da régua calibradora, né? O que eu sempre estava falando nos outros slides. Que é uma régua em que você vai medir o tamanho daquele canal. Então, você vai chegar e vai olhar sempre se ela está no tamanho ideal, tá? Cada lima, ela tem um tamanho, eu vou mostrar depois para vocês. Então, vocês precisam saber mais ou menos, elas não vêm com o mesmo tamanho todas, porque cada canal tem um tamanho específico. Então, não adianta você colocar uma lima que tem uma altura de 31 milímetros num canal que você está vendo, né, na radiografia, que tem o tamanho de 20. Ou seja, se bobear, aquela lima vai até dificultar na hora de você fazer o trabalho dentro do dente do paciente, tá? E essas réguas, elas são muito utilizadas. Gente, elas são muito utilizadas mesmo. Porque você precisa utilizá-la o tempo todo. Você trocou de lima, você precisa medir. Óbvio, vai ficar toda hora que tira e põe no dente, mede? Não. Né? Você não vai ficar medindo toda hora. Mas aí, inicialmente, quando você for pegar a primeira lima, você vai ver, 20 milímetros, ok, vou encaixar dentro do dente, tá? E isso é muito importante para conduzir o canal para o sucesso. E aí, aqui está uma imagem bem legal que eu achei, onde o dentista está colocando a lima dentro do canal. Veja como essa lima já está com uma curvatura. Por isso que elas são flexíveis, existem limas também bem mais flexíveis, existem marcas e tudo. Porque conforme vai aumentando o calibre dessa lima, ou seja, você usou a 15, aí você tá na 45, a 45 não é tão flexível quanto foi a 15, né? Então, por isso precisa seguir toda a anatomia daquele dente. Porque se a raiz é curva, não há condições de você colocar uma lima reta. Você precisa seguir
a curvatura daquela raiz, tá? E assim está aqui para vocês toda a informação de que uma lima tem. Como eu falei, ela tem um tamanho específico, então ela tem um tamanho de 21, 25, 28 e 31. Então, se o canal é pequeno, ou seja, você tem um canal de 21 milímetros, para que você vai procurar uma lima de 31, tá? Então, você pode também separar os kits por conta do tamanho, certo? E aí, assim, aqui tá bem explicadinho cada parte específica da lima. O cabo, o número de série, a seção, se ela é transversal ou ela como é que fala? Piramidal, ou seja, que ela tem o formato de pirâmide, que aí são mais utilizadas para, a gente chama de estipar nervo, né, que é para remover o nervo, enfim. Essa daqui é para, tipo, limpar o conduto. Aí tem a parte intermediária, que é onde você coloca o cursor ou o stop, que eles chamam, né? Que aí é onde você mede na régua e usa o stop. A parte ativa, que é a ponta da lima, que vai ficar dentro do conduto, que é onde você vai fazer o movimento de... Você não, né? O dentista faz o movimento de vai e vem para remover toda os resíduos que ficam lá dentro do conduto, tá? Do canal. E a pontinha dessa lima é a guia de penetração, né? Então ela é onde você consegue ter o primeiro acesso com o canal, tá? Contar uma coisa para vocês. Existe uma possibilidade dessa ponta fraturar. E quando fratura, existem manobras de você conseguir puxar essa parte que fraturou. Porém, também existe a possibilidade de você não conseguir recuperar essa parte que quebrou, que fraturou. Ai, por que fratura? Às vezes não foi bem conduzido o caso, ou seja, você pulou algumas limas, você começou com 15, já foi para 30 e o canal é curvo, ou seja, você está lá forçando a entrar uma lima de 30, que era para ter entrado uma de 20 e uma de 25, ou seja, você pulou duas limas. E para ajudar, às vezes essa lima já tá com uma ponta bem antiga, ou seja, ela já não tá com um corte muito bom, e aí com isso ela fratura. Algumas manobras utilizadas é o uso de uma cânula que você consegue, tipo, sugar essa ponta e assim conseguir remover. Caso não consiga, gente, tudo é conversado com o paciente. E esse paciente precisa ter consciência que existe uma lima quebrada dentro do dente dele. E eu falo isso porque eu tive 3 fraturas. Na faculdade, um colega precisava fazer uma endodontia e eu tava morrendo de dor de dente, então utilizou o útil ao agradável. E aí, óbvio, ele tava começando, eu acredito que eu era a terceira paciente da vida dele, então ele acabou quebrando 3 limas no mesmo conduto. Ele usou uma lima, quebrou, usou outra lima, quebrou, usou a terceira lima, quebrou. E eu fui informada. Esse dente eu fiz quando eu, sei lá, acho que eu tinha uns 21 anos. E praticamente acredito que foi uns 2 meses atrás que esse dente quebrou por inteiro e eu perdi, né? E aí agora tô no processo de implante. Mas você vê o tempo que durou esse dente. Não tive nenhum problema, não tive lesão, não tive nada. Mas eu tinha consciência que tinham limas quebradas. Tanto que quando eu ia para colegas dentistas, eles, nossa, você sabe que tem umas limas quebradas? Eu falava, sei. E isso é muito importante. Porque se o endodontista não informar isso para o paciente, se de repente ele não conseguiu remover aquela lima fraturada, outro dentista vai fazer isso. Porque provavelmente ele vai procurar outro dentista em algum momento da vida dele. E aí vão tirar uma radiografia e ele vai descobrir da pior forma possível. Porque a pessoa que for radiografar, ela não vai pensar, nossa, um endodontista fraturou, isso acontece. É uma categoria muito desunida. Então a primeira coisa que ele vai fazer é, nossa, você tá sabendo que tem uma lima fraturada na sua boca? Meu Deus, e agora? Ninguém te informou nada sobre isso? E você não sente dor, você não reclama, não tem lesão? Vai encher de minhoca a cabeça daquele paciente sem necessidade.
Então tem que passar tudo para o paciente. Pode haver fratura, pode ser que durante o tratamento endodôntico, de repente, não há condições de salvar o seu dente e precisar fazer a extração. Vamos ter que o paciente estar ciente de que essa fratura, essa fratura da lima que está dentro do conduto, ela pode causar algumas injúrias, onde que precisaria fazer uma cirurgia retrógrada. O que é uma cirurgia retrógrada? Fazer uma cirurgia onde que expõe a raiz e corta aquela partezinha da raiz, para assim, né, manter aquele dente na cavidade bucal sem nenhum tipo de infecção e lesão, tá? Então, existem manobras para isso. Não é normal? Acontece diariamente? Como é que funciona? Não, gente, não é normal. Mas eu digo uma coisa, só quem fratura lima é quem faz endodontia, tá? É assim, uma hora vai acontecer. Tentamos que isso, a gente faz o máximo para que isso não aconteça. Mas se aconteceu, gente, acontece. E não podemos considerar que é erro 100% do dentista, tá? São fatalidades, mas que isso precisa ser informado, sim, para o paciente. E assinado, porque senão às vezes dá amnésia no paciente, ele lembra, mas ele fica, não, fazer o papel de vítima, que eu não tô sabendo de nada, né, pra, tipo, de repente ganhar alguma coisa em cima, ou até mesmo ele não lembrava que aconteceu isso. Então, quando tá assinado, tudo certinho, documentado, não tem como. O paciente vai voltar lá depois de 5 anos e falar, fui numa dentista aqui do lado, ela falou que tem 3 limas quebradas no meu dente, você não me falou nada disso. Pega lá aquele documento, olha aqui, ó, João, tá aqui escrito, você assinou, que eu te informei, tá? Isso é bem legal vocês também falarem com o dentista, tá sempre tudo muito bem documentado, porque se tá tudo escrito, tudo esclarecido, não tem erro, gente, tá? Continuando, aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem guardar, tá? Essas limas. São muitas limas, são muitos números, mas assim, se você trabalha com endodontista, você vai ver que isso é o dia inteiro, gente. É o dia inteiro separando kit clínico, é o dia inteiro separando isolamento, é o dia inteiro separando limas. E essas limas, elas precisam ser esterilizadas o tempo todo, então assim, é uma coisa que vocês sempre vão ter contato, tá? Então, ou vocês separam por kit, como tá aí, e você coloca no kit dentro de uma gaze, tá? Para as limas não ficarem soltas dentro do saquinho, né, de esterilização. Então, vocês colocam enroladinha dentro de uma gaze e coloca para esterilizar aquela série, tá? Ou vocês podem também colocar, tipo, como se fosse um tubetezinho, né, em alguma coisa assim que pode ser esterilizado, também separadinho com a série. E temos, tipo, marmitinha, né, umas bandejinhas que ela já vem com uns espaçozinhos para você colocar essas limas e assim poder esterilizar, tá? Tem umas também que são super fofinhas, que ela já vem tudo já, né, você esteriliza, ela já vem com as limas, já vem com o tamborel, que é um negócio para você colocar as limas quando você já vai utilizando, pra você não deixar elas espalhadas aí no cart, né? Então elas são tá bem moderninho isso, é bem legal de utilizar. Aí é questão de como que o dentista vai querer que você monte a mesa dele, tá? O que eu mais vejo é enrolado na gaze e colocando por série, tá? E vocês podem escrever, ó, tipo, lima 21 milímetros, segunda série, lima 31 milímetros, primeira série, que aí na hora que vocês estão olhando, e dependendo de como vocês enrolaram com a gaze, vocês não vão conseguir enxergar os números. Então, atrás daquele pacotinho que tá esterilizado, vocês anotam, tá? Que aí vocês já vão ter essa facilidade. Na sequência, nós temos o tamborel, que é onde o endodontista coloca as limas que ele já utilizou dentro da cavidade bucal. Gente, não é para vocês pegarem esse tamborel e já retirando. Eles vão utilizar sempre. Eles colocam, tira, põe, tira, né? É um trabalho que eles vão utilizando sempre. Então, é uma coisa que vocês colocam na mesa do endodontista e só remove quando o paciente já foi embora. Ou quando já terminou o tratamento, tá? Essa é certeza que ele não vai utilizar mais. E aí, eu coloquei 3 imagens bem legais aí, que são para serem utilizados
né, no dia a dia, que aí vai, como eu falei, vai depender muito de endodontista. Tem gente que gosta de tamborel, tem gente que consegue utilizar a própria gaze, que acabou de abrir do saquinho sério, e vai utilizando na gaze e grudando essas limas que já utilizaram na própria gaze. Tem essa aí que eu achei super bonitinho, que eles enrolam como se fosse um relógio e vai utilizando. É gosto, tá? E agora vamos entrar nos medicamentos, certo? Eu espero que eu não esteja tão cansativa assim e seja o mais objetiva possível. Vocês vão separar também as partes, desculpa, não é medicamento, são os materiais. Vocês vão separar como material o endo-PTC, tá? Endo-PTC é como se fosse uma vaselina, que ela facilita a entrada da lima dentro do conduto, tá? É bastante utilizado na faculdade, tá? Tem endodontista que gosta, tem endodontista que não gosta, vai depender muito, mas eu quero passar para vocês, como eu disse, a maior informação possível sobre endodontia. Também vocês vão separar a cuba metálica. Ai, para que eu preciso de cuba metálica? A gente não vai fazer cirurgia, não vamos colocar, enfim, né? A cuba metálica é para vocês colocarem o material de irrigação, que é a clorexidina ou hipoclorito de sódio, tá? Tem dentista que gosta de colocar anestésico nessas cubas, então pedem para pegar tubas de diversos tamanhos, tá? Mas sim precisarão separar cuba e colocar na mesa para a montagem da mesa endodôntica, certo? Vão precisar também do hipoclorito de sódio, tá? O hipoclorito de sódio, ele pode ser utilizado com alguns nomes, que é a solução de Dakin e a solução de Milton, tá? O que difere um do outro é a concentração de hipoclorito, tá? A solução de Dakin, ela é 0,5% e a de Milton é 1%, certo? Também tem alguns dentistas já utilizando, no lugar do hipoclorito de sódio, a clorexidina, tá? Alguns dentistas pedem para o paciente fazer bochecho com clorexidina antes do tratamento e também utiliza dentro do canal para irrigação. Existem bastante trabalhos já mostrando que ele é bastante eficaz. Também vamos utilizar o EDTA. O EDTA, ele é eficaz na remoção da camada do Smearleer, né, que é a camadinha que fica entre a dentina e a polpa, é uma camadinha por ali. E aí ele ajuda a expor mais os orifícios, né, dos canalículos dentinários e você consegue ter uma visualização melhor, tá? Então, são esses materiais que você precisa separar. Vamos precisar também do NDP-PRP. Esses materiais, NDP, PRP, eles são mais utilizados dentro do canal, tá? São medicação, é uma medicação que você coloca, tá? O NDP para polpa viva, o PRP para polpa morta, tá? Então, você pode utilizar isso. Os mais utilizados no dia a dia do consultório, formocresol, tá, gente? É o que eu mais vejo, que utilizam mesmo, é o formocresol. O Calen também é utilizado para material obturador provisório, tá? Então, você vai colocar ali como um material provisório, ele é utilizado como se fosse uma seringa mesmo, numa carpule, né? Ele tem o tamanho de um anestésico, um tubete anestésico, tanto o NDP como o PRP, tá? Mas também é gosto do endodontista. Como material para vocês separarem, nós também vamos precisar do papel absorvente, tá? Que são esses aí de formatos de lima, eles também têm a sua numeração, porque você abriu um canal de 40, né? E aí você vai colocar um papel absorvente de 15, não vai limpar, não vai secar, tá? Porque você irrigou lá com hipoclorito, você irrigou com EDTA, você irrigou com clorexidina, enfim, com que o doutor irrigou, e o doutor vai precisar secar aquela região, tá? Para assim depois colocar o material obturador. Então, você precisa, né, do papel para você conseguir tirar o máximo possível da região úmida dali,
Após isso, você vai precisar do cone de gutta-percha. Então, vamos precisar separar esses cones, que também vem com a mesma numeração das limas, ou seja, primeira série, segunda série, terceira série. E elas são os cones de gutta-percha principal. Como assim? O cone lá, a última lima que foi utilizada foi a 35, então o dentista vai separar a gutta-percha, cone de gutta-percha 35. Existe uma lima que se chama espaçadora, uma lima que ela é super retinha, ela não tem nenhum corte nem nada. Alguns dentistas gostam de usar ela para você ver se ainda sobrou algum espaço entre o orifício e a parede do canal. Porque se sobrou um espaço, esse espaço precisa ser preenchido e obviamente não vai caber um cone de gutta-percha 35 ou 30, não lembro qual que eu falei. Mas assim, não vai entrar. Então, para isso, existe, que é o próximo slide, os cones acessórios. Que aí sim são cones que você vai colocando nesses espaços que vão sobrando. E o seu termômetro é essa lima sem corte, que é o espaçador, que ele vai ditando aonde ainda tem espaço ao redor daquele cone principal que você colocou para preencher todo aquele espaço que você abriu, tá? E assim você vai obturando tudo. Desta forma, mostro para vocês o material obturador, tá? Existem várias marcas. O que eu utilizava na minha vida acadêmica, na faculdade, era o Endofil, tá? Tem o N. Ricketts, tem muito que são seguidores e gostam muito do N. Ricketts. Mas na minha época era o Endofil, tá? Que ele precisa ser espatulado, então você precisa separar uma espátula 24, 36, depende do gosto também do endodontista, e uma placa de vidro que pode ser a fina ou a grossa. Também vai depender do endodontista. E aí você pode sim já saber como utilizar esse material, como mostra o próximo slide. Como vocês podem ver, vocês vão separar uma placa de vidro, vão separar uma espátula que é a 36 ou a 24. Vão separar, vocês vão pegar, né, porque tem uma colherzinha medidora. Vocês vão pegar essa colherzinha, vão colocar dentro dessa placa de vidro e vocês vão dividir esse cimento. Por exemplo, eu estou falando do Endofil, vão dividir esse cimento, tá? Em 5 partes, tá? Por exemplo, em 8 partes. E aí, cada partezinha você vai misturar com o líquido do Endofil, até ele ficar bem consistente. Aonde que quando você for remover, né, um pouco desse cimento e levantar ele com a espátula, ele faça um ponto de bala, que a gente chama, né? Que é uma espessura em que ela fica numa altura de mais ou menos 5 milímetros, 10 milímetros, tá? Isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade e que o professor exige muito, porque a qualidade, a forma que você espatula e a forma como você coloca esse cimento misturado com o líquido faz toda a diferença para que aquele material fique muito bem adaptado na cavidade bucal, ou seja, naquele dente, certo? Isso exige uma prática, eu acredito que vocês possam aprender aí no curso e também na vida clínica de vocês, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E quando eu falo, parece, nossa, muito difícil, mas não é tão complicado assim, não é tão complexo. E é realmente só tentando para saber, tá? E aí aqui, lembra o calcador de Paiva que eu mostrei nos primeiros slides? Olha ele aqui de novo. Será utilizado para remover os excessos daquele cone de gutta-percha que ficou, tá? Então, você vai precisar de isqueiro ou de lamparina, né? Na faculdade a gente usa muita lamparina, mas muitos consultórios acabam usando muito o isqueiro. Então, o que importa é que aquele calcador de Paiva, que também tem tamanhos, né? Porque não dá para você colocar um calcador de Paiva muito fino em um canal que usou muito material. Você precisa, ou isso é o caso do dentista, que vai observar o orifício e assim ele vai selecionar o melhor calcador para ele, tá? Por isso que tem as numerações. O importante é você separar todos, porque você nunca sabe qual que ele vai precisar.
Quando ficar nessa cor meio avermelhada, meio alaranjada, o calcador de Paiva, em contato com a chama, é a hora de ele colocar isso dentro do dente e remover os excessos que ficaram naquele canal, tá? E assim, ao observar como ficou o tratamento endodôntico, observa nesse slide, gente, é uma foto muito bonita, porque vocês conseguem ver o canal aberto, depois o canal que já foi colocado todos os cones de gutta-percha preciso para fechar esse canal. E aí, após terem colocado o calcador de Paiva, né, terem colocado na temperatura correta, que ele atinge em torno de 1 grau de 270 graus, mais ou menos, e você ter removido todo o excesso, olha só como que ficou obturado esse dente, tá? Em cima desse material aí, obturador, o endodontista tem a opção de colocar um ionômero de vidro e um material, um obturador provisório, ou já vai direto para um material provisório, e a partir daí, ou o endodontista continua o tratamento e faz a restauração ou prótese, ou ele encaminha para um dentista da confiança dele, ou até mesmo do paciente. Aqui está, tá? Todos os materiais utilizados como obturador provisório, tá? Um cimento provisório que a gente chama. É o IRM, o óxido de zinco e o cotozol, tá? Muito utilizado aí ainda pelos endodontistas. O óxido de zinco e o eugenol, eles liberam uma medicação igual o IRM, o cotozol não, isso é apenas só para tampar aquele espaço que ficou e o paciente não ir embora apenas com o dente aberto, né? Porque senão todo o trabalho aí que você fez de desinfecção, tudo vai adiantar, lógico, porque você obturou o canal, mas aí o dente que você limpou, deixou lindo e maravilhoso, vai estar cheio de resíduo de alimento e não é o objetivo. Por isso que a gente precisa colocar um material, né, provisório aí, um cimento provisório. Tá? E aí eu coloquei os 3 tipos de cimento utilizado, mais utilizados aí pelos endodontistas, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o último slide, onde que tá praticamente tudo que a gente falou em um único e pequeno slide aí, para mostrar para vocês o básico que vocês precisam separar, tá? Então, é importante vocês terem noção de todos esses materiais que eu passei para vocês. Eu espero ter passado o máximo de informação possível. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem, depois vocês mandam lá a mensagenzinha que eu posso melhorar essa aula para vocês. Mas eu sei que é muita informação, porque endodontia são detalhes, mas que no dia a dia vocês vão vendo que é bem repetitivo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.